Olá pessoal, boa tarde para vocês, bom dia, boa noite, aqui é o professor Bruno. Estamos continuando o nosso curso sobre a Resolução 23.607 de 2019, que é a resolução que trata sobre arrecadação e gastos de recursos de campanha. Hoje eu quero falar sobre o fundo partidário. O fundo partidário, que é um fundo de assistência financeira aos partidos políticos, não é só para os partidos. Não é só para manutenção e para a vida partidária, mas ele também pode ser utilizado nas campanhas eleitorais. Nós temos artigo na resolução que trata sobre isso. Trata sobre a possibilidade de usar recursos do fundo partidário nas campanhas, e esse é o tema do nosso vídeo de hoje, ok? Vamos então começar? O primeiro ponto é o seguinte: os partidos, então, como eu disse, eles podem aplicar nas campanhas os recursos do fundo, inclusive os que forem recebidos em exercícios anteriores. Então, posso utilizar recursos do fundo para subsidiar uma campanha eleitoral e também, mesmo que ele seja de exercício anterior, esteja ali, tinha sobrado um dinheirinho do fundo, eu posso utilizar tranquilamente. Nós estamos falando de eleições 2022, a resolução prevê essa possibilidade, né? A aplicação dos recursos do fundo nas campanhas pode ser realizada mediante transferência bancária eletrônica para a conta bancária da candidata ou do candidato, claro, aberta nos termos do artigo 9º. Então, o partido transfere para a conta do candidato ou da candidata esses recursos. Então, por meio da transferência eletrônica, nós temos aqui uma das possibilidades. Segundo, pagamento de custos e despesas diretamente relacionados às campanhas das candidatas ou candidatos e dos partidos, procedendo-se à sua individualização. Então, quando eu pago como partido diretamente essas despesas, eu tenho que individualizá-las. O que significa? Eu tenho que dizer do que se trata essa despesa, qual que é a origem, né? De onde veio. Quando eu falo procedendo-se à sua individualização, eu estou dizendo, eu preciso deixar claramente do que se trata aquele custo, do que se trata aquela despesa, tá bom? Avançando então, os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à transferência de recursos na sua prestação de contas anual e devem registrá-las na prestação de contas de campanha, de forma a permitir a identificação da destinatária ou do destinatário dos recursos ou da pessoa beneficiária. Ok? Então, veja que eu tenho aqui que demonstrar que esses recursos foram utilizados em dois meios. Tanto as anotações deverão constar na prestação de contas anual do partido político, quanto também na prestação de contas de campanha eleitoral. Certo? Bom, para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, e aqui vai a novidade, né, por meio da resolução 23.665 de 2021, peço que vocês mantenham aqui a atenção, né? A representação do partido político na circunscrição do pleito deve destinar os seguintes percentuais relativos aos seus gastos contratados com recursos do fundo. Então, qual que é o destino aqui? Estou financiando candidaturas femininas e de pessoas negras. Se eu vou usar recursos do fundo partidário, qual o percentual que eu tenho que reservar? Olha, para as candidaturas femininas, o percentual vai corresponder à proporção dessas candidaturas em relação à soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, só que não pode ser inferior a 30%. Então, se deu 10%, eleva para 30%, respeitando esse percentual mínimo que virou marca dessa garantia de gênero, né? Vamos dizer assim. Para candidaturas de pessoas negras, o percentual vai corresponder à proporção de
mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido, homens negros e não negros do gênero masculino do partido. Então, aqui eu tenho 2 pontos, né? Para as candidaturas femininas e para candidaturas de pessoas negras. Então, eu olho para as candidaturas femininas, de todo modo, não vai poder ser inferior a 30%. E quando eu falo pessoas negras, eu tenho esses 2 parâmetros que tenho que observar, tá? Os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras será obtido pela razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas da representação do partido na circunscrição do pleito. Então, esses percentuais, tanto de candidaturas femininas quanto de pessoas negras, eu vejo pela razão. A razão é aquela divisão, e essa divisão se dará pela candidatura, em razão dessas candidaturas. Então, nós temos aqui a soma, né, do número de candidaturas femininas e pessoas negras dividido pelo total de candidaturas da representação do partido na circunscrição do pleito. Bom, a regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados, tanto no inciso 1º quanto 2º desse parágrafo 3º que nós falamos anteriormente, será apurada na prestação de contas da representação do partido na circunscrição do pleito. Tá? Então, o que significa esse parágrafo 4A? Como que eu vou comprovar que foi regular a aplicação mínima desses percentuais? Eu olho na prestação de contas da representação do partido naquela circunscrição. Ok? A verba do fundo destinada ao custeio das campanhas femininas e pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. Cuidado! Então, se eu tenho uma verba para o custeio das campanhas femininas de pessoas negras, eu deverei utilizar para tal. Eu não posso subverter esse valor para outra campanha, para outro tipo de campanha. Isso é vedado, tá? Então temos que tomar cuidado. Bom, o disposto no parágrafo 5º, então, sobre essa questão da proibição, né, não impede o pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras, a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. Tá? Então, esse aqui é como se fosse uma exceção à regra anterior. É vedado o repasse de recursos do fundo dentro ou fora da circunscrição, por partidos ou candidatos, tá? Não pertencentes à mesma coligação. Então, se eu estou coligado, esse dinheiro tem que rodar ali, tá? Tem que girar dentro daquela coligação. Ou não coligados. A inobservância desse dispositivo configura irregularidade grave, olha só, irregularidade grave, e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. Tá? Então, cuidado. Pois bem, o emprego ilícito de recursos do fundo partidário sujeitará os responsáveis e as pessoas beneficiárias, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. Beleza? Na hipótese de repasse de recursos do fundo, em desacordo com as regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular de recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução à pessoa recebedora na medida dos recursos que houver utilizado. Ok? Os recursos correspondentes aos percentuais previstos lá no parágrafo 3º devem ser distribuídos pelos partidos até a data final para a entrega da prestação de contas parcial. Lembrando que eu tenho a prestação de contas parcial e a final. Ok? Bom,
O importante aqui nesse vídeo de hoje é lembrar, eu posso utilizar recursos do fundo partidário sim para as campanhas eleitorais, desde que eu respeite tudo isso que eu disse e principalmente a questão da distribuição do percentual mínimo para candidaturas femininas e pessoas negras. Ok? Continuaremos com o estudo desta resolução. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.